Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao projeto Bíblia em um Ano. Hoje estaremos lendo Gênesis, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22. Pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 20. Deus livra Abraão e Sara de uma desonra. E Abraão peregrinou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e permaneceu em Gerar. E Abraão disse sobre Sara, sua mulher: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou. Mas Deus veio de noite a Abimeleque em sonho e lhe disse: eis que não passas de um homem morto por causa da mulher que tomaste, pois é mulher de um homem. Mas Abimeleque não se tinha aproximado dela e disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele: é minha irmã? E ela disse: é meu irmão. Fiz o que fiz na integridade de meu coração e na inocência de minhas mãos. E Deus lhe disse em sonho: sim, sei que o que fizeste na integridade de teu coração, pois também te impedi de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois é profeta, e orará por ti, e viverás. E se lhe não restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Assim, levantou-se Abimeleque cedo de manhã, e chamou a todos os seus servos, e lhe disse aos ouvidos todas essas coisas. E os homens ficaram muito amedrontados. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: que nos fizestes? E em que pequei contra ti para trazeres sobre mim, sobre meu reino, tamanho pecado? Fizeste-me o que não deveria fazer. E Abimeleque disse a Abraão: que viste para fazeres o que fizeste? E Abraão disse: foi porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. E também ela é de fato minha irmã, é filha de meu pai, mas não de minha mãe, e passou a ser minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez andar errante desde a casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que demonstrarás para comigo. Em todo lugar onde chegarmos, dirá acerca de mim: é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. E Abimeleque disse: eis que minha terra está diante de ti, habita onde te aprouver. E a Sara disse: eis que dei a teu irmão 1000 peças de prata, eis que ele te é por véu para os olhos, diante de todos que estão contigo, e de todos os outros. Assim ela foi advertida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, e geraram filhos, pois o Senhor tinha cerrado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. Deus abençoa Sara e Abraão com o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou Sara como dissera, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Pois Sara concebeu e deu um filho a Abraão na velhice, no tempo estabelecido que Deus lhe dissera. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho, Isaque, tendo este 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão tinha 100 anos de idade, quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem se rirão comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois na velhice dele lhe dei um filho. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia que ela dera a Abraão, zombava. Por isso disse a Abraão: manda embora essa serva e seu filho, pois o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, a saber, com Isaque. E o que disse pareceu terrível aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos olhos quanto ao menino e quanto à tua serva. Em tudo que te disse Sara, dá ouvidos à sua voz,
pois em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro, com o filho e a despediu. E ela partiu e andou errante pelo deserto de Beceba. E acabou a água do odre, e ela pôs o filho debaixo de um dos arbustos. E saiu e assentou-se diante dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: Não veja eu a morte do menino. E assentou-se diante dele, levantou a voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: Que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Levanta-te, ergue o menino e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e saiu e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou arqueiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe lhe tomou mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, falou a Abraão, dizendo: Por isso, jura-me agora, por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas agirás comigo e com a terra em que habitaste, conforme a bondade que te demonstrei. E Abraão disse: Assim jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado à força. E Abimeleque respondeu: Não sei quem fez tal coisa, nem tu me disseste, e só hoje tomei conhecimento disso. E Abraão tomou ovelhas e boi e os deu a Abimeleque, e os dois firmaram uma aliança. E Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Que significa essas 7 cordeiras que separaste? E respondeu: Pois a essas 7 cordeiras tomará de minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso chamou aquele lugar Beceba, porque ambos ali fizeram juramento. Assim firmaram aliança em Beceba. Depois Abimeleque ficou, comandante de seu exército, levantaram-se e retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Beceba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão permaneceu muitos dias na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Deus põe a fé de Abraão à prova. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou eu. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e segue para a região de Moriá. E ali oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que te mostrarei. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus rapazes, e Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e se levantou e seguiu para o lugar que Deus lhe mostrara. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. E Abraão disse a seus rapazes: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino seguiremos mais adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão tomou a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque seu filho, e tomou nas mãos o fogo e um cutelo, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão seu pai, dizendo: Meu pai. E ele respondeu: Aqui estou, meu filho. E disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Meu filho, Deus provará para si o cordeiro para o holocausto. Então seguiram juntos os 2. Chegaram ao lugar de que Deus lhe mostrara, e ali Abraão edificou um altar, e dispôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão a mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. E do céu lhe bradou o anjo do Senhor, e disse: Abraão, Abraão. E respondeu: Aqui estou. E disse: Não estenda a mão contra o menino, nem lhe faças coisa alguma, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. E Abraão levantou os olhos e olhou, e eis por trás dele um carneiro,
presa a um arbusto pelos chifres. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Senhor Jireh, como se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E o anjo do Senhor bradou a Abraão do céu pela segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto agiste assim, não negaste teu filho, teu único filho. Com bênçãos te abençoarei, e multiplicadamente aumentarei tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está sobre a praia do mar. E tua semente possuirá a porta de seus inimigos. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou a seus rapazes, e se levantaram e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu que, depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: eis que Milca também deu filhos a teu irmão Naor, Uz, seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betel. E Betel gerou Rebeca. Esses 8 filhos Milca deu a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina, cujo nome era Reumá, e lhe deu também Tebá, e Gaã, e Taás, e Maca. Glória a Deus, nós louvamos ao Senhor por mais um dia do projeto Bíblia em um ano. E eu espero você aqui amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Aproveite, chame mais pessoas para participar. Nós temos um ano todo pela frente para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Deus continue te abençoando.